único e verdadeiro Deus sempre foi, é e sempre será invencível. Nem o diabo, nem o mal, nenhuma adversidade, nenhuma contrariedade, nem o inimigo pode intimidá-lo. Ele está acima de tudo e de todos. E esse Deus, vendo a humanidade fracassada, enviou seu Filho único para retirá-la dessa condição. E Cristo nasce, Cristo executa sua missão nessa terra. Cristo sofre, Cristo morre numa cruz e Cristo ressuscita no terceiro dia, triunfando assim sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. A respeito da vitória sobre o demônio, o próprio Cristo disse em João 14:30, e vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem poder algum sobre mim. O apóstolo Paulo também escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele expoliou das potestades e dos principados, expondo-os ao ridículo, triunfando deles pela cruz. A respeito da vitória sobre a morte, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15:55, ó morte, onde está a tua vitória? E o próprio Cristo falou da sua vitória sobre o mundo em João 16:33. E a respeito do pecado, está escrito em João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse Deus que é vitorioso, nesse Cristo que triunfa, todos nós, se crermos nele, somos mais que vencedores e triunfamos sobre todo o mal, sobre toda adversidade, sobre toda contrariedade. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores pela força daquele que nos amou. E quando o apóstolo fala sobre todas essas coisas, nós precisamos voltar 2 versículos atrás e lermos o que está escrito nesses versículos. Está escrito que nem a morte, nem a perseguição, nem a nudez, nem a tribulação, nem a fome, nem a espada pode nos separar do amor de Deus. Aí então o apóstolo Paulo faz essa afirmação, que nós somos muito mais que vencedores pela força de Cristo. Não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor Jesus. Nós vencemos toda e qualquer adversidade, inclusive a morte eterna, inclusive o mundo, inclusive o diabo, inclusive o pecado. Sobre as tentações que às vezes nós enfrentamos, nós temos uma promessa de vitória. 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo também escreve, não sobreveio a vós nenhuma tentação que seja impossível de ser superada. Mas estando vós na tentação, o Senhor dará um escape, um livramento para que possa sair dela e vencê-la. Sobre as tribulações que às vezes nós passamos e achamos que vamos ser sucumbidos por ela, existe uma palavra, uma promessa em Isaías capítulo 43, que diz assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. E sobre esse mundo no qual nós estamos inseridos e às vezes nos pressiona a pecar, nos pressiona a querer ceder na fé, o Senhor Jesus, eu repito, disse em João 16:33, eu venci o mundo, tendes coragem. O Senhor estava dizendo, vocês também, estando em mim, vencerão todo o sistema mundano. Mas quando nós analisamos a palavra triunfo, a qual é o título desse vídeo, nós identificamos que essa palavra significa uma vitória numa disputa, uma vitória numa guerra, mas existe um outro significado dessa palavra, um outro sentido que chamou muito a minha atenção e falou muito forte ao meu coração, que é posição ou condição de superioridade. Triunfo não é só vencer. Triunfo é quando nós vencemos e quando vencemos somos colocados numa posição maior, superior à que nós estávamos antes. Eu quero dizer para você, para encerrar esse vídeo, que em Cristo Jesus nós não só vencemos, nós não só superamos, nós não só enfrentamos as situações e saímos delas, mas nós somos colocados numa posição superior. Existe uma palavra, por exemplo, que está em Mateus capítulo 4, versículo 16,
que diz assim, vamos ler desde o versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha do mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas, presta atenção, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Aquele povo que vivia numa condição de trevas, viu não apenas uma luz aparecer, mas uma grande luz. A nova condição daquele povo sobrecolocava a situação anterior. É por isso que eu também me lembrava e quero transmitir agora a você a palavra que está em Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado abundou na sua vida ou em alguém que você ama ou alguém que você conhece, saiba, em Cristo Jesus a graça pode sobrepor, pode superabundar sobre essa condição de pecado. Se a tristeza, por exemplo, foi grande, nós precisamos crer que a alegria será maior. Salmo 125, versículo 5, os que semeiam entre lágrimas colherão entre cânticos. Jó 42, versículo de número 12 diz assim, o Senhor abençoou mais os últimos dias de Jó do que os primeiros. E veja o que Jó passou, mas a nova condição de Jó sobrecolocava a condição anterior. Por isso, eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Saiba que em Cristo Jesus você pode triunfar toda a adversidade, todo o mal, o diabo, todo o pecado e a morte. Mas você não só irá vencer, você será colocado numa posição maior, porque Deus fará você triunfar sobre tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.